Lição de número 2 desta série de lições da Igreja para o Mundo Gentílico, um estudo de Atos dos Apóstolos a partir do tempo que a ida missionária, não é, as viagens de Paulo e etc., a chamada de Paulo, que foi este grande apóstolo dos gentios chamado, nós temos estudado desde a lição passada, a nossa primeira lição, e hoje estamos com a nossa segunda lição, e este é o vídeo comentado, né, que eu vou ler com você a nossa revista, fazer alguns comentários, e a maneira que nós dividimos este vídeo é que, depois de ler cada um dos subtópicos, eu vou trazer a minha apreciação, o meu foco, né, neste subtópico daquilo que eu traria na sala de aula, caso estudasse desta maneira. E eu falo isso porque eu uso para a escola dominical uma didática um pouco diferenciada que nós compartilhamos com você a cada semana aqui na aula tradicional do canal da professora Manuela Barros. Os 2 vídeos estão disponíveis toda semana aqui para você. Este roteiro é o que você vai ver na tela, né, junto comigo aqui, mas não com este formato, mas este formato aqui num PDF, num papelzinho como esse, está disponibilizado para você na descrição do vídeo, é um link lá, você pode abrir, baixar e ficar à vontade. Vamos já à nossa revista, a nossa lição. Primeiro tópico desta aula, com certeza entendemos que você já leu, já estudou esta lição. Então, nós não vamos fazer a leitura bíblica, vamos acompanhar bastante coisa com leituras durante a aula, então você vai ver que essa aula a gente vai estar lendo alguns trechos um pouco mais largos. No entanto, nós não vamos começar por aí, mas já com a lição. Então, eu vou compartilhar com você aqui o primeiro tópico lá, a missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. O primeiro subtópico está aí, o envio missionário e o avanço da palavra. Conduzidos pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé partiram de Antioquia, desceram a Seleucia e navegaram rumo a Chipre, terra natal de Barnabé, e já evangelizada por helenistas. Aportando em Salamina, anunciaram o evangelho nas sinagogas, cumprindo o princípio missionário revelado por Paulo, primeiro do judeu e também do grego. Acompanhados por João Marcos, seu cooperador, avançaram pela ilha até Pafos. Assim, a missão se expandia, demonstrando que proclamar a palavra exige fidelidade, reverência e obediência sensível à direção do Espírito Santo. Então, o que eu marquei para você aqui neste tópico, que me chamou a atenção e que eu falaria, não é necessariamente o assunto mais fácil deste tópico aqui. É aquilo que o pastor explica como a prioridade, não é? A prioridade de Paulo, quando ele explica ministerialmente. Deixa eu usar aqui a palavra que ele falou. Cumprindo o princípio missionário. Foi a palavra que o pastor comentarista nos deixou. E este princípio missionário que eu compartilho com você aí, veja aí, a letra A diz, deixa eu aumentar aqui, o envio missionário e o avanço da palavra. Então, o que eu marquei para você é isso aqui, olha. O porquê e a realidade de Paulo ter usado ou levado o seu ministério dessa maneira. Primeiro para o judeu e também para o grego. Eu vou ler com você este texto aí. Romanos 1,16 completo. Veja, é Paulo dizendo, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, este é o texto completo aí desta maneira que Paulo trabalha no seu ministério. E isso nós vamos estar vendo algumas vezes, né, principalmente em nações aonde o povo judeu tinha colônias lá, ou seja, Paulo agora sai do contexto de Israel já há bastante tempo, ali da Judeia, não é? Ele está em Antioquia, de onde ele é enviado para as missões, e dali ele parte mais ainda para o mundo, né, do Império Romano, que apesar de ser o Império Romano, ainda tem uma forte cultura grega, não é, associado a estes lugares que Roma agora passa a dominar todas essas cidades, essas regiões e etc. Então nós vamos encontrar que ao Paulo chegar nestas cidades e regiões, ele em muitas delas, e por que não dizer a maioria delas, vai encontrar comunidades judaicas, onde eles tinham as suas sinagogas. Então é por isso que você vai ver na Bíblia Sagrada que ele chegava num lugar e ia primeiro à sinagoga, e ali ele pregava Cristo Jesus, aleluia, para os judeus primeiro e logo depois ele começava a pregar para os gentios. Claro que se em algum lugar não tivesse uma comunidade, ele ia para os gentios porque este é o seu chamado. Mas nós
lemos aí, chamamos a atenção deste fator, que Paulo preza por isso. E uma das coisas interessantes que eu achei sobre essa colocação de Paulo foi uma semelhança com a de Jesus. Veja João 1,11, que diz, veio para o que era seu e os seus não receberam. E a minha pergunta para você é, quem eram os seus? O que era o seu aí? Isso aí é João descrevendo, né, no seu primeiro capítulo, a vinda do verbo. E este verbo agora revelado, que estava com Deus no princípio e que era Deus, no caso é Deus, é Jesus Cristo, né? Ele veio para o que era seu. E este seu, então, nós entendemos claramente, é o seu povo. O povo que Deus preparou para que o seu Messias viesse para eles. Mas o texto diz, não só aí, em outras passagens, mas na realidade histórica do povo como um todo, não todos, mas como nação, eles não receberam o seu Messias. No entanto, Jesus veio para eles. Você vai até lembrar daquela história que ele falou para uma senhora sirofenícia que veio pedir um milagre para Jesus. E ele disse, não é lícito jogar, não é, do pão para os cachorrinhos, tem que dar para os filhos. E aquela senhora respondeu com muita fé e muita dignidade, o que deixou o Senhor Jesus de boca aberta e deu uma bênção para ela. Mas então nós vemos que Paulo tem uma determinação ministerial, primeiro para os judeus, depois para os gentios, semelhante àquela colocação que nós vemos de Jesus. Eu vou levar ainda a você te lembrar, Romanos capítulo 11, versículo 1 a 5, é o fato de quem Paulo era. Veja aí, digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita. Veja que o contexto que Paulo está falando aí é a carta aos romanos, ok? Aos romanos. Então ele está defendendo a nação de Israel, o pacto de Deus com Israel, e há vários textos sobre isso, nós não vamos nos aprofundar, mas eu gostaria de nos lembrar que Paulo toma esta instância, dizendo, é meu povo também, olha ele dizendo, porque eu também sou o quê? Israelita, eu sou da descendência de Abraão, eu sou da tribo de Benjamim. Deus, diz Paulo, não rejeitou o seu povo, antes o conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Então, quando Elias falou isso, eu estou sozinho, o que Deus diz para Elias? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também, pois, veja que agora Paulo vai fazer uma ligação dessa história, né, do passado da nação de Israel com este tempo de hoje. Veja, assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto segundo a eleição da graça. Então, o que nós vemos aí é Paulo explicando que apesar do evangelho agora ser o evangelho da graça, apesar de agora ele estar indo levar o evangelho ao mundo gentílico, Deus não se esqueceu totalmente, ou seja, nem todos os israelitas, os judeus, estão perdidos, mas há um remanescente, e nós vemos isso claramente, porque Jesus foi rejeitado pelo povo, mas muitos dentre o povo, a começar dos seus próprios discípulos, dos 12, né? Mas outros tantos, nós vemos ali em Atos capítulo 2, que foram ao cenáculo, né? 120 pessoas. Então nós sabemos que havia um número, comparado com a nação, houve uma rejeição sem dúvida alguma, mas alguns ficaram, e é isso que Paulo está nos esclarecendo. Agora, estes que ficaram, estes que aceitaram, já aceitaram segundo a graça, mas não deixaram de ser judeus, não deixaram de ser israelitas. E essa explicação parece simples, talvez tediosa, mas ela é de grande importância para quem quer entender alguns textos bíblicos que às vezes nos deixam coçando a cabeça. Então nós vemos aí que Paulo, ele era judeu, e uma das razões pela qual ele ia primeiro aos judeus, depois ao grego. No entanto, ele foi chamado, como nós colocamos no primeiro subtópico aí, para levar o evangelho aos gentios também. E eu achei interessante o texto de Gálatas 2, 7 e 8. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse
Mesmo Espírito, aleluia. O mesmo Senhor chamou, o mesmo Espírito operou. Esse mesmo também operou em mim com eficácia para com os gentios, ou seja, o evangelho da incircuncisão. Então aí ele esclarece, né, que não é que há dois evangelhos, mas há dois povos que vão ser alcançados. E diante de Deus, esta é a grande separação que existe. São os judeus e os gentios. O resto de etnia, país, esta coisa, quem faz é a gente para Deus, como ele vê assim. No entanto, a graça, o tempo que nós estamos presentes, salva. É na graça, tanto um como o outro alcança a salvação pelo mesmo caminho. Amém? Ora, se você ouvir essa explicação e dizer, irmã, minha cabeça está doendo, eu não quero falar esse negócio de judeu para minha classe, eu digo, olha, você pode fazer das duas uma coisa. Primeiro, só ler e passar já para um segundo subtópico. Segunda coisa é você se focar neste finalzinho que o comentarista deixou aqui para nós, onde ele diz, quem quer proclamar a missão, no caso, né, é proclamar a palavra exige fidelidade, aí você pode ler o texto da fidelidade, reverência, você pode ler o texto da referência, e obediência sensível à direção do Espírito Santo, ok? Então, eu aproveitei aqui para ampliar um estudo sobre algo que é um pouco mais profundo, né? Na verdade, não é muito do nosso estudo, uma vez que a gente vive da graça, a gente não pensa muito nos judeus. No entanto, é de grande importância para outras compreensões na Bíblia Sagrada. Então, aproveitei a oportunidade para ensinar sobre isso. Mas se você não gostou, ou gostou para você, mas não acha que seja próprio para a sua turma, eu estou com você nessa. Nós devemos ensinar o que é próprio, o que é de bênção, não é que nós entendemos o nível da turma, se vai ser desafiado, se vai gostar, ó, não é ficar ligado na aula, principalmente no primeiro subtópico da aula, não é um bom tempo para a gente começar com algo desse tipo. Mas aí já passou, e agora a gente já vai para o nosso segundo subtópico. Vamos abrir aqui a nossa lição. Então, o segundo subtópico ainda está na página 13 e eu vou compartilhar com você aqui. O confronto com as trevas e a vitória do evangelho. Em Pafos, os missionários enfrentaram Bar-Jesus, também chamado Elimas, um mágico e falso profeta. Ele resistia à pregação, tentando impedir que o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, ouvisse a palavra de Deus. Cheio do Espírito Santo, Paulo o repreendeu com autoridade, declarando o juízo divino. A cegueira que o atingiu confirmou o poder do evangelho e levou Sérgio Paulo a crer, maravilhado com a doutrina do Senhor. Onde a luz resplandece, as trevas recuam. E nós, sobre este subtópico, veja aí, eu vou compartilhar com você, marcamos o seguinte: o confronto com as trevas e a vitória do evangelho, milagre levou a crer na mensagem. Milagres não salvam, mas dão testemunho do poder de Deus para que creiam. E eu quero focar e explicar um pouquinho sobre isso aqui. Neste episódio, se você quer lê-lo completo, é muito bom que o faça, né? Mas o que acontece aí é que este Elimas começa a atrapalhar, ficar no caminho, impedir que Sérgio Paulo, o procônsul, cujo procônsul foi quem chamou os apóstolos para falar para eles da fé. Então ele era uma pessoa, é uma coisa que eu quero te chamar a atenção aí, ele era uma pessoa piedosa. Ele é uma pessoa que queria de Deus. Ele não tinha Deus, era como Cornélio. Lembra de Cornélio? Capítulo 10 de Atos, muito bem. Sérgio Paulo é alguém semelhante a Cornélio. Chama para ouvir a palavra, mas alguém que estava do seu lado, religioso, né, começou a ser de barreira espiritual neste assunto. E a história diz que Paulo o repreende com palavras ásperas, chamando-o de filho do diabo, né, no caminho da obra do Senhor no coração, e diz que ele vai ficar cego a partir daquele momento por um certo tempo. E o que aconteceu é que aquele homem ficou cego imediatamente. E quando o procônsul Sérgio Paulo viu uma maravilha, ou seja, um Deus que comprovava o seu poder por uma manifestação visível, a Bíblia diz que ele creu na mensagem de Paulo. Então veja, Paulo ensinou a doutrina do Senhor, o caminho do Senhor, a palavra do Senhor. E Sérgio Paulo estava ouvindo. Mas quando aconteceu aquela confrontação e o Espírito Santo dirigiu a Paulo a atuar da maneira que ele o fez, amém?
Então, e o procônsul arregalou os olhos e viu o que aconteceu. Ele, diferente de outros, em alguns lugares de Atos a gente vai ver isso, em vez de querer adorar a Paulo, não, ele entendeu o que estava acontecendo. Naquele momento que ele viu o poder deste Deus que Paulo pregava, ele creu na mensagem, ele creu na doutrina, ele creu na palavra. Quantos entendem em nome de Jesus? Então, vou compartilhar aqui um texto que eu vou deixar para você de João, capítulo 20, versículo 30 e 31, que diz: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. E veja que este capítulo é um dos últimos, né? É o penúltimo, se não me engano, do Evangelho de João. Estes, ou seja, os sinais, os milagres que João listou no seu livro, no seu Evangelho, tá? Então, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, veja, os milagres, os sinais foram escritos, foram testificados, foram feitos para que as pessoas possam crer. Em crer, elas vão ter vida e vida eterna. Então, veja mais uma vez aí, milagres, o milagre levou a Sérgio Paulo, no caso, a crer na mensagem. Milagres não salvam, amém? Mas dão testemunho do poder de Deus para que creiam, porque é crendo que alguém pode se salvar. Então, este é o meu foco aí para o segundo subtópico e nós vamos passar para o terceiro, que começa lá embaixo, na página 13 e termina lá em cima. Deixa eu compartilhar com você aqui. Confiando no poder transformador do Evangelho. O encontro em Pafos revela que o Evangelho rompe barreiras sociais e espirituais. E você vai ver o meu comentário sobre exatamente este tema. Barreiras espirituais e sociais. Paulo, cheio do Espírito Santo, confronta Elimas e testemunha a conversão de Sérgio Paulo, mostrando que a palavra transforma mente, coração e vida. O Evangelho ilumina o entendimento, renova o interior e produz frutos visíveis. Que também confiemos nesse poder, orando por quem resiste e anunciando com fé a jornada. Agora avança para Antioquia da Psídia, onde a missão alcançará novas proporções. Então, enquanto o pastor passou batido numa coisa que ele falou aqui, eu vou focar ali. Eu vou já compartilhar com você aonde o meu coração ficou focado neste terceiro subtópico aí. Veja bem, o Evangelho rompe barreiras sociais. Esta é a primeira parte. E o segundo, o Evangelho rompe barreiras espirituais. Essa foi uma colocação que o comentarista fez e que é muito própria para essa história que nós acabamos de escutá-la, ok? Capítulo 13 ainda de Atos dos Apóstolos. Com relação a barreiras sociais, eu propus aí para você, olha lá. Como assim? O que aconteceu neste episódio de Sérgio Paulo que mostra, essa é a minha pergunta, que o Evangelho rompeu barreiras sociais? O que há de barreira social, ou pode haver, nesta história de Sérgio Paulo, que mostra este Evangelho rompendo barreiras sociais? Você pode pensar? Quem era Sérgio Paulo? Lembra que a palavra que a Bíblia usa? Ele era um procônsul, ok? Então, ele é uma pessoa de um nível social alto. Ele era uma pessoa de nível social alto. Era uma pessoa que tinha renda alta, que tinha um cargo, né, alto. Então, neste sentido, nós vemos evidenciado que não só o Evangelho é para pessoas simples, que a maior parte da recepção, principalmente positiva do Evangelho, vemos isso desde o tempo de Jesus, né? Mas as palavras que Jesus falou que seria assim, que aconteceria assim, mas mesmo no período missionário, depois de Atos dos Apóstolos, no entanto, não deixou de fora pessoas, como eu já mencionei, de Cornélio, como Sérgio Paulo também. Então, o Evangelho não tem barreira. A barreira que existe é o pecado e está no coração de cada um. Nós nos lembramos, eu falei aqui com você, chamei a atenção, né? O que aconteceu com Sérgio Paulo. Foi ele quem tinha o desejo no seu coração, e ele chamou pedindo para ouvir da palavra de Deus. Agora, olha a segunda colocação que a gente viu aí, que é romper barreiras espirituais. Aí eu pergunto, o que significa isso? E como este rompimento de barreiras espirituais aconteceu nessa história? Então, vamos falar de coisas espirituais. Social, neste caso aí, não está falando necessariamente de educação, está falando de posição e talvez poder aquisitivo, ok? Essa seria a diferença, porque Sérgio Paulo tinha estas duas coisas possivelmente, amém? Uma das coisas a gente tem certeza, a outra é quase acertadamente,
Amém? Então, neste sentido, não só nós vemos na Bíblia um lado e o outro, o evangelho alcançando. E espiritualmente, o que aconteceu nessa história que mostrou o evangelho rompendo barreiras espirituais? Elimas, exatamente. Elimas, o Bar Jesus, não é assim? Então, ele foi usado para impedir o coração de Sérgio Paulo de receber. E você pode imaginar que a coisa parece que estava funcionando, porque foi preciso a manifestação do poder de Deus, e na hora que aquilo aconteceu, foi pronto. Era só o que ele precisava, porque ele, lembre-se que ele não creu, não ficou adorando a Paulo. Ele na mesma hora, era o que faltava, ou seja, espiritualmente, aleluia. Que coisa linda. Quando nós dependemos do Espírito Santo de Deus, quando a gente evangeliza, quando a gente faz a obra de Deus, a gente nunca sabe 100% o que é que está faltando, aonde está a barreira, mas o Espírito de Deus sabe. E algumas vezes, nós nos escandalizamos com a palavra do pastor. Não precisava falar assim, porque expôs, porque falou forte, porque ficou vermelho, porque o que quer que seja. Imagina se um dos nossos pastores mandasse alguém ficar cego na direção do Espírito Santo. Chamasse um sujeito que chegou na igreja, filho do diabo, e toda malícia está atrapalhando o caminho do Senhor, vai ficar cego. Imagina o que aconteceria em nossos dias. E enquanto eu estou rindo com você nesta colocação, eu quero nos enraigar numa segurança muito grande. Deus não se importa com o que sai na mídia social, nem o que pensam ou deixam de pensar de ninguém. O que Deus se importava naquela hora era com a alma de alguém que queria Deus. Aleluia. E eu quero que isso esteja bem profundo em nossos corações, porque é o que o Espírito está falando ao meu coração agora. O que Deus estava olhando naquele lugar era o coração, e ele sabia que se levantou um impedimento espiritual. E ele deu ao servo porque importa. E Deus quis trabalhar assim. Deus quis trabalhar assim, usar. E ele usou ao servo que ali estava, pregando o evangelho, e com certeza deu o entendimento espiritual do que fazer, e Paulo fez. Teve ousadia. Então são duas lições. Né? E uma delas é nós, ao recebermos, a primeira é ter a orientação do Espírito, buscar a orientação do Espírito, conhecer a voz do Espírito. Mas a segunda, ter coragem de fazer, coragem de viver. Não como um show, mas de obediência. Agora, irmãos, vamos fazer um parênteses aí. Isso é para quem tem vida com Deus. Isso não é para uma realidade que nós temos vivido hoje. E eu estou dizendo até me incluindo na igreja. A nossa vida de oração, a nossa vida de busca, irmãos. Enfim, não estou aqui nem para julgar você, nem para julgar a mim. Eu estou sentindo o peso e estou aprendendo aqui que o querer de Deus, a obra de Deus, e ele não mudou. Enquanto nós estamos, entre aspas, desculpa a palavra, às vezes brincando de ser crente, Deus ainda tem interesse em almas que estão sedentas, porque ainda há almas sedentas. Quem pode dizer amém? Aleluia. E para isto Deus vai usar, e ele busca quem possa usar em nome de Jesus. Quem ainda está evangelizando? Quem ainda está pregando a palavra? Aleluia. Quem ainda está em contato com o Espírito Santo para, na hora de um encontro, né, espiritual, uma barreira espiritual, o evangelho, é aquilo que nós terminamos aí, rompe essas barreiras espirituais. O evangelho de Deus, como lemos em Romanos 1,16, é o poder de Deus. Eu quero que você se lembre disso. O evangelho não é só uma mensagem, não é só um nome bonito, não é significado de uma igreja, é o poder de Deus para a salvação. E salvação, irmão, não é convencimento. Salvação não é preferência de igreja. Salvação é alguém que caminhava para o inferno, que tinha trevas em seu coração. A Bíblia diz que ele foi transportado do poderio das trevas. Você está entendendo isso? Será que você está aí escutando e eu estou entendendo? Deus está falando profundamente comigo. Eu sei que é assunto que eu já sei, mas nessa hora o Espírito está ministrando ao meu coração. O que é salvação? Porque é assim que a gente aprende, irmão, meditando na palavra. Salvação e eu estou falando isso porque eu sei, eu e você vivemos a mesma coisa.
Um evangelho que perdeu este peso, mas o Espírito está nos presenteando. Salvação é alguém ser transportado de um reino espiritual que nem eu, nem você conhece. Nós não entendemos o que isso é, mas com estas palavras, a palavra nos faz entender de longe, ser transportado do poderio das trevas para o reino do Filho do seu amor, aleluia, o reino de Cristo Jesus. Isso é salvação. E é isso e só isso que interessa a Deus. Aleluia. Foi para isso e só para isso que ele enviou a Jesus. Foi para isso e só para isso que Jesus foi à cruz. E ele estava vendo a você, ele estava vendo a mim. E que Deus nos use para trazer esta mensagem simples, mas não simplória. E de uma profundidade espiritual que já está muito longe de muitos encontros e lugares, mesmo nossos cristãos. Então, essa barreira espiritual na história, que é o que nós compartilhamos aí, como que aconteceu, foi neste encontro de Paulo com Jesus, né? Entendendo claramente que o assunto era espiritual, ouvindo, dando ouvido à direção do Espírito, tendo a coragem de confrontar e vendo a manifestação gloriosa, aleluia, do poder de Deus, e o resultado também nós apreciamos nessa história, amém? Vamos ao nosso segundo tópico da nossa lição, ainda começa na página 13, é a missão em Antioquia da Pisídia, o evangelho que ilumina. Veja, o subtópico primeiro aqui, deixa eu subir já um pouquinho mais. A exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. Levantando-se na sinagoga, Paulo dirige-se aos judeus e gentios tementes a Deus e percorre a história de Israel para revelar que tudo aponta para Cristo. Recorda os juízes e Saul, apresenta Jesus como descendente de Davi, afirma que João preparou seu caminho, que a cruz cumpriu as profecias e que a ressurreição foi confirmada por testemunhas e pelas Escrituras. Então, que o pastor aí está explicando para nós qual foi o conteúdo da pregação de Paulo neste lugar. Nós já saímos, né? No primeiro tópico nós falamos sobre Chipre, o que aconteceu lá. Agora nós estamos em outro lugar. Paulo viajou e está em Antioquia da Pisídia e nós estamos estudando aí o conteúdo da sua pregação. Vamos continuar aí. Proclama a justificação pela fé e a salvação a quem crê. Seu discurso termina com um apelo solene para que os ouvintes não repitam o erro dos que rejeitaram o Messias, a repercussão é imediata. Enquanto muitos judeus se retiram, os gentios rogam que Paulo retorne no sábado seguinte. E assim a cidade se reúne para ouvir a palavra, revelando uma abertura extraordinária ao evangelho. Então nós já mudamos de cidade, mudamos de contexto aí, né? E neste primeiro subtópico eu marquei para você aí, a exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras, o meu comentário foi: quem são os gentios que se interessaram na palavra? E por que isso é importante para nós? Então veja que o pastor nos chamou a atenção ao que aconteceu lá, né? Ao que aconteceu lá. E o que aconteceu, ele contou em poucas palavras aí. Paulo pregou uma pregação dentro de uma sinagoga, ok? Então a pregação foco ali é para os judeus, que sinagoga é um lugar de adoração dos judeus, ok? Então Paulo prega e o pastor nos deu mais ou menos os tópicos, né, daquilo que ele falou. E a gente vê no final o que aconteceu, que os gentios ficaram interessados, creram, né? Buscaram a Paulo depois, falaram com ele, se interessavam na palavra e pediram até para ele voltar e falar mais sobre este assunto. Então, a minha pergunta é: quem são estes gentios? Difícil essa pergunta, né? Mas vou dizer qual é já a minha resposta. Estes são gentios que estão numa sinagoga. Facilitou para a gente entender? Ok, gentio não tem nada que está na sinagoga. Sinagoga é para os judeus. Então, estes gentios são talvez prosélitos, ou seja, convertidos ao judaísmo, ou pessoas que são curiosas ou creem, tá entendendo? Querem de Deus, entendem que o Deus, a revelação dos deuses judeus é o Deus verdadeiro e eles estão lá na igreja, pronto. Aí eu pergunto para você, por que isso é importante para nós? Porque há pessoas que ainda não foi transformada,
que ainda não chegaram à salvação. Aleluia. Que ainda não ouviram o evangelho da verdade, ainda não tomaram uma decisão. Mas são pessoas temerosas. Sérgio Paulo chamou para ouvir da palavra. Amém? Uma pessoa temerosa. Estes gentios que nós estamos estudando em outro cenário, estavam na igreja, da época dos judeus. Vamos fazer uma transição aqui, eu perguntei da aplicação, né? Estavam indo para a igreja, de vez em quando que fosse, o que fosse, estavam lá. Então, estes gentios são pessoas interessadas, apesar de estarem fora do pacto, apesar de não terem cara de crente, apesar de não serem convertidos ainda, eles são aqueles que se interessaram pela palavra. Então, vamos ler agora o segundo subtópico aí deste segundo tópico. A rejeição dos judeus, deixa eu compartilhar com você aqui, e a tristeza de Paulo diante da incredulidade. Então, enquanto os gentios aceitaram, receberam, gostaram e pediram mais, né? O segundo subtópico fala da resposta dos judeus. Fiel ao princípio de alcançar primeiro o judeu e depois o gentio, Paulo inicia sua pregação nas sinagogas. Contudo, em Antioquia da Pisídia, a inveja e a resistência dos judeus revelam a dor do apóstolo ao ver seu povo rejeitar o evangelho. Diante dessa recusa, Paulo e Barnabé declaram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Primeiro, ou seja, em ordem. Veja bem que Paulo explica aquilo que nós tentamos explicar no primeiro subtópico. Lembra? E veja a palavra que ele usa, era mister. Eu vou falar mais um pouquinho no meu comentário daqui a pouco. Mas veja bem que era importante pregar primeiro a palavra para vocês. Mas, olha aí, visto que a rejeitais, eis que nos voltamos para os gentios. Assim, dentro do propósito soberano de Deus, o evangelho alcança as nações. Agora eu vou compartilhar o meu comentário sobre este tópico aí. Deixa eu acertar aqui e compartilhar com você. Veja meu comentário aí. Era mister. O que significa isso? Importava. Era parte do plano. Era o desejo de Deus. Mas visto que a rejeitais a palavra, visto que o rejeitais o evangelho, qual é a aplicação para nós? Qual é a aplicação para nós? O plano de Deus, 2 Timóteo 2 e 4, 1 Timóteo 2 e 4, é que todos se salvem. Amém? O desejo de Deus, o plano de Deus é a graça, é a salvação, é a pregação, é o anunciar e a verdade ser conhecida. E o desejo de Deus é ser recebida por todos os homens. Ok? Era mister que Jesus sofresse. Era mister que ele fosse crucificado. Era mister que ele morresse. Era mister que ele ressuscitasse. Então este era mistério, é importável, era parte do plano. Lembra que quando Jesus foi à cruz, antes dele dizer está consumado, ele diz ali, a última palavra que se cumpriu, a última coisa que os profetas profetizavam sobre ele. Depois que tudo, a última coisa se cumpriu, ele diz pronto, está terminado, aleluia. Terminou o projeto, o plano de Deus, cumpriu-se tudo. E ali ele entrega o seu espírito. Então, da mesma maneira, neste paralelo, era mister Paulo fazer, agir e entregar e levar o evangelho primeiro aos judeus. Mas veja aí a palavra, mas visto que a rejeitais. A palavra-chave do evangelho para nós, da pregação do evangelho, da vida em Cristo, de tudo que nós vivemos, é a liberdade de escolha que Deus dá ao homem. Ele nunca tira. Ele não tira antes de nós entrarmos na salvação. Ele não tira durante, ele não tira depois. Enquanto estivermos vivos, enquanto estivermos neste mundo, Deus não tira de nós o direito de nós escolhermos, aceitarmos ou rejeitarmos. E isso pode ser aplicado a todas as coisas da nossa vida, mas eu vou me manter aí onde está nessa lição, a salvação. Ok? Então, os judeus receberam a palavra. E com aquela pregação de Paulo, ele esclareceu as escrituras judaicas para eles, dizendo, olha, isso aqui tudo prova que este era o nosso Messias. Mas eles rejeitaram. Então Paulo diz estas palavras. Importava a Deus que vocês receberem primeiro. Aleluia, porque ele veio para o que era os seus. Não é assim que a gente acabou de estudar. Mas porque vocês rejeitaram. Então a aplicação para nós é essa. A Deus importa que o evangelho seja, Marcos 16 e 15, pregado em todo mundo, anunciado em todo mundo. Em nossa família, a todas as pessoas que nós conhecemos, importa a Deus, é o desejo de Deus, é o querer de Deus, é a vontade de Deus, que a graça seja estendida. No entanto, Paulo diz claramente,
nos ajudando a este sentimento que deve pairar em nosso coração. Se alguém rejeitar, né, então o evangelho não vai se aplicar a você, porque Deus jamais forçará ninguém. E foi isso que aconteceu, né, naquela ocasião, junto àquele povo ali. Vamos ao terceiro subtópico, portanto, terminando a página 14, deixa eu compartilhar com você aqui. Página 14, terceiro subtópico, a porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. Ao rejeitarem a mensagem, muitos judeus se tornaram indignos da vida eterna. Essa palavra ele botou aí em aspas porque foi a palavra de Paulo. Não por um decreto arbitrário, ou seja, Deus não predestina ninguém, é isso que significa o que o pastor falou, mas pela resistência voluntária ao evangelho. Perfeito. Paulo até falou com essas palavras, porque vocês resistem, porque vocês não querem, né? Vamos continuar. Assim, Paulo volta-se aos gentios, que recebem a palavra de Deus com alegria e fé sincera. Cumprem-se, então, o propósito divino anunciado em Isaías. Israel seria luz para as nações, e de Israel viria Cristo, a luz para revelação aos gentios. O texto afirma que creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. A melhor compreensão, conforme a Bíblia de Estudo Pentecostal, é todos os que estavam dispostos para a vida eterna. Ou seja, todos os que responderam positivamente ao chamado do Espírito. A salvação é oferecida a todos, mas acolhida apenas pelos que creem. Muitos gentios acolheram a palavra e tornaram-se testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho. Ainda hoje, o Senhor abre portas onde menos esperamos. A missão avança quando a igreja responde com fé, discernimento e obediência. Assim como Antioquia da Pisídia se tornou o lugar de grande colheita, Deus deseja usar cada crente como portador da luz de Cristo. A obra, porém, não terminou ali. Agora a jornada missionária se desloca para Icônio, Listra e Derbe, onde novos desafios e milagres se revelarão novamente o poder do Evangelho por meio do Espírito Santo. Então, quando a gente lê um tópico desse, irmãos, como professores, nós temos várias escolhas de onde nos focar. Eu acho que numa lição rica como essa, tem lições que a gente tem que se agarrar com cada pedacinho, porque ela fica meio repetida, né, e não sai do lugar. Aí a gente tem que se agarrar com cada pontinho para usar aquilo ali para ensinar. Mas essa lição tem bastante coisa, bastante textos, bastante coisa. Então, em um tópico como esse, que fala de 3, 4 coisas, a gente tem que escolher algum para focar, porque senão acaba o tempo da aula e a gente não sai. Já viu o que acontece com você? O que acontece comigo de vez em quando? Será que nós somos tão humanos? Não sei se já aconteceu com você. Comigo já aconteceu de vez em quando, né? A gente começa a explicar, se alegra e parece que fica parado ali, não é? E não caminha na lição toda. Ora, uma vez ou outra, ou em algum ponto que você sinta claramente a graça de Deus, a revelação de Deus para que seja assim, ou seja, naquele momento Deus está falando com alguém. Quem sou eu e você para impedir Deus falar? Amém? Então essa prioridade do Espírito é importante. Agora, se for só por desorganização nossa, ou falta de organização, vamos dizer desorganização, falta, ok? Simplesmente porque a gente se alegra e contanto que ensine, o povo está lá para escutar e a gente está lá para ensinar? Não. Né? É para isso que nós temos um currículo e que pela graça de Deus é um bom currículo, então o que nós devemos é ensinar o currículo, amém? E com isso fica, alguns irmãos sofrem como alunos, e agora eu vou falar aqui uma palavra entre nós, professores. Vamos abrir o jogo aqui. Tem aluno que reclama, irmão. E não é maldade, não é ruim não, ele está certíssimo. Porque essa reclamação do aluno, a primeira pessoa que eu escutei reclamando para mim, não foi um aluno, foi o meu pastor. Ele podia até errar, mas os seus obreiros, ele dizia, não faça isso, meu filho, não faça isso, minha filha. Use o tempo da aula sabiamente. Às vezes aqui, como eu estou gravando, eu digo, Senhor, eu parei muito, nossa, o que eu faço? Acabo a aula em 1 hora ou 45 minutos, o tempo que eu determinar? Na sala de aula eu faço. Mas aqui gravando eu digo, e o irmão que quer ouvir o meu comentário no último tópico? Então eu fico entre a cruz e a espada, se é que a gente pode usar essa colocação. Mas eu quero com isso trazer essa orientação a nós, que está errado, principalmente se acontecer aula após aula, aula após aula, aula após aula, e você não termina o primeiro tópico nunca. Então isso está erradíssimo, né? E eu tô falando de você, mas aqui entre nós, já aconteceu comigo, mas no passado, mas eu levava o puxão da orelha do meu pastor, né? E aprendi a obedecer pela graça de Deus, amém? Então eu comecei a vigiar, né? Ainda, raramente, eu me lembro que uma das coisas que ele falava, ele diz, minha filha, dê um tempo para as pessoas perguntarem. Às vezes a pessoa escuta uma coisa, né, no fim de um tópico, e eu como aluna, às vezes eu não quero que dê tempo para eu perguntar no final da aula, porque eu já esqueci, mesmo que eu anote, já não está naquele sentimento daquele tópico. Né? Eu como aluna, estou abrindo meu jogo aqui com você. Né? Se tivesse um espacinho para uma pergunta depois daquele tópico,
eu faria. Tem aluno que é pra frente, né, irmão? Que dando espaço ou não dando espaço pra ele já levantou a mão e talvez até de vez em quando eu seja uma dessas, como aluna. Mas outros não, né? Então, o ideal seria que a gente tivesse respostas concisas, com muita sabedoria para não tomar o tempo, a não ser, como eu disse, há momentos e há aulas que Deus usa, irmão. E aí é aquilo que nós falamos naquele tópico. E tá vendo aqui, eu já estou tempo caminhando, mas tá aí. Deus está falando conosco, Deus está nos orientando, nos ajudando, tá? O querer de Deus é a salvação. E alguém que está dentro da igreja, mas se perdendo, ou com uma questão séria, e Deus de repente usa um tópico da escola dominical, e a você ou a mim, que privilégio de ser usado pelo Espírito de Deus para esclarecer uma pergunta que alguém tinha no íntimo do seu coração e a gente nem sabia. Eu já recebi testemunhos como esse. Dizer, irmã, sua aula hoje irmã, falou com a tua boca uma questão que eu tinha há meses dentro do meu coração. Tá vendo aí? E eu não tô nem sabendo. Eu tô simplesmente ensinando a palavra, etc, etc. Então, mas isso escute por favor, isso é a exceção. Exceção no seguinte sentido. Deixa eu ser mais honesta aqui. Quase todas as aulas que eu ensino, há momentos que o Espírito Santo traz algo especial. E eu tenho que ser sensível. Mas, ao mesmo tempo, eu, como professora, devo cuidar da apresentação da minha lição. Então, eu quero terminar, eu quero ser sensata com o tempo. Então, aqui, por exemplo, no YouTube, que eu vejo o tempo, o tempo está correndo aqui na minha frente. Né? Eu estou olhando para você, mas daqui do ladinho eu tenho um lugarzinho do tempo. Então, o que eu faço? Às vezes eu tenho que acelerar um pouquinho para lá. E aí eu dou mais uma resumida. Não posso, em um certo subtópico, abrir e expandir mais. Na aula, eu sei fazer isso muito bem, porque eu tenho tempo limitado aqui, de vez em quando. No YouTube, eu passo um pouquinho para vocês. E eu não sei se é bom ou se é ruim, mas enfim, eu fico pensando, depois se alguém se quiser me dizer aí, irmã, você acha assim? Devia também, eu sei que é a sua opinião, né? Cada um de nós, mas enfim. Essa é a realidade que nós, como professores, caminhamos juntos. Estamos nessa mesma jornada, mesmo trabalho, amém, irmão? Você concorda comigo, pelo menos? Que o nosso dever seria cobrir, né? A lição como um todo. Mas também vamos concordar juntos que algumas vezes ficou interessante, deu um momento de discussão, alguém, né, perguntou e aquilo ali cresceu e ficou naquilo ali. E nós saímos abençoados, não discussão para mal, mas no sentido de que crescemos num certo assunto e ficou o resto. Também ninguém morre por ter ficado. Agora, aula após aula, aí não pode. Então nós temos que dividir para que nas nossas aulas nós vamos cobrir. Ninguém mais nem vai lembrar, né, o que a gente estava estudando aqui. Mas eu vou lembrar você, porque eu tenho o meu roteiro aqui, né, que a gente falou de coisa nossa, e aí vamos ter que voltar para a lição. Letra C aí, a porta da fé aos gentios pela graça de Deus. Uma das coisas, eu comecei tudo isso por causa disso, porque lá tinha muitos assuntos ali dentro, você pode escolher qualquer coisa, mas o que me martelou ali é uma palavra que é sempre chata quando aparece, né, questão de, porque a Bíblia fala em alguns momentos sobre isso, né, da eleição. Aí eu usei uma palavra-chave somente aí, e mais uma vez, você pode focar nisso, você pode focar em qualquer outra coisa deste tema, por favor, do tópico. Você pega qualquer outra parte do tópico que você acha que você vai ganhar ali, ou até passar por cima. Leu e fala, irmãos, vamos passar já para o próximo. Amém? Sem problema nenhum, não perde nada. Mas o que eu coloquei aí foi essa palavra presciência, enfatizando o que o pastor nos explicou neste subtópico. A salvação é oferecida a todos, mas acolhida apenas pelos que creem e querem. Essa palavra querem foi eu que coloquei, tá? Eu vou repetir aqui. A salvação, e eu tô falando isso porque eu entendo biblicamente que eu estou certa, senão eu não colocaria. A salvação é oferecida a todos, ok? Mas é acolhida, essa palavra é do pastor, apenas pelos que creem. E eu acrescentei a palavra os que querem, ok? Então tem gente que crê, e eu digo isso até recentemente eu escutei um testemunho de uma pessoa assim, que creu, que chorou inclusive, mas não conseguiu se decidir, ou seja, ele não quis fazer a decisão naquele dia. Amém, irmãos? Então, receber a salvação é questão de decisão pessoal. Agora, a questão da presciência de Deus, essa eu gostaria de... Desde que eu achei esse texto, eu fiquei muito feliz com ele. Porque, veja aí, 1 Pedro 1 e 2. Eleitos, a igreja, o povo para quem Pedro estava escrevendo. Vós, santos, são eleitos, segundo a presciência de Deus Pai. Em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas. Mas olha, quando eu falo eleito segundo a presciência, este versículo esclarece a eleição bíblica. A eleição bíblica pessoal, a eleição bíblica
de um corpo, ou seja, a igreja, ela é eleita para a salvação, a igreja. Mas eu torno-me igreja porque eu aceitei, porque eu criei. Então eu não sou eleita, a igreja é eleita, ok? Mas a eleição pessoal, quando a Bíblia se refere, ela mesma explica o que Deus está querendo dizer. Ela é uma eleição segundo a presciência de Deus. O que significa presciência? Significa que Deus sabe antes. Deus já sabe quem vai crer. Não é que ele destinou a pessoa para crer. Nem destinou alguém para ir para o inferno. Não. Deus quer que todos se salvem. Se isso não fosse verdade, a Bíblia estaria mentindo, a palavra de Deus. Então, se nós cremos na Bíblia, nós cremos que Deus quer que todos, não os escolhidos, todos. Agora, há alguns que Deus, aqueles que serão salvos, aqueles que escolherão, aqueles que crerão, Deus já sabe na sua presciência, ele sabe antes de acontecer. Amém? Então, esta é a explicação da eleição individual bíblica quando ela aparece para nós. Mais uma vez, eu sei que isso é coisa profunda e se você não quiser explicar sobre isso, eu acho muito importante você aprender sobre isso, ok? É muito importante nós termos este conhecimento, mas se você entender que não é para a sua turma, está certíssimo, passe para frente, explique sobre outra coisa nesse subtópico ou simplesmente passe para o próximo tópico. Por falar em próximo tópico, vamos para eles, amém? Tópico de número 3, a gente vai passar para a página agora 15, que vai ser a última do nosso estudo. E a missão é Icônio, Listra e Derbe. A fé que persevera. Icônio, o testemunho ousado que enfrenta oposição. Irmãos, deixa eu ler este texto bíblico aí, antes, porque em cada um destes 3 subtópicos, eu botei o texto no meu roteiro, antes de... Eu vou fazer isso mesmo. Eu coloquei o texto aí de Atos, tá? Deixa eu compartilhar e você vai ver o que eu tô falando. Atos 14, do 1 ao 7. Vamos ler lá. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão. Então lembra que a gente vai falar agora de 3 cidades. No primeiro subtópico é a primeira cidade, Icônio, tá? Então aqui vai ser o que aconteceu lá. Então Paulo com os demais entraram na sinagoga e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Então, naquela sinagoga também tinha judeus e gregos, okay? Dentro da sinagoga, e muitos deles creram, dos dois. Mas veja aí, mas os judeus que não creram, ou seja, os incrédulos, incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, por muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem, ou seja, um projeto, um plano, se juntaram já para fazer isso, para apedrejarem. Sabendo eles, ou seja, os missionários, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregaram o evangelho. Então agora eu vou voltar para a nossa lição aqui. Vamos lá. Já lemos a história. Em Icônio, agora o pastor falando, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e anunciaram o evangelho com tal convicção que muitos judeus e gregos creram. O Senhor confirmava a palavra com sinais e prodígios. Tudo isso a gente leu, né? Dando testemunho da graça que operava por meio deles. Entretanto, a cidade se dividiu e uma conspiração surgiu para apedrejá-los. Obedientes à direção do Espírito, os missionários retiraram-se para Listra, não por medo, mas por prudência, preservando-se para continuar a missão. Onde a palavra frutifica, a oposição também se levanta, mas o avanço do evangelho não pode ser detido. Uma das coisas que é interessante quando eu estava lendo aqui, logo depois de ter lido a Bíblia, é a diferença entre o que a Bíblia diz e o que nós, seres humanos, acrescentamos, entendendo, fazemos inferência, aplicamos, concluímos, né? Então você vê muita coisa que está escrito aqui pelo pastor, é conclusão do pastor. Certa ou não, é dele. E a gente deixa até com isso aí um alerta para nós, né? As Bíblias que têm comentário, como a Pentecostal, eu tenho, e uma vez ou outra eu uso a leitura do comentário ali, não desfaço dela, mas uma lembrança sempre aqui dentro de nós, né? O que é? É que ela não é a Bíblia, amém? É o comentário humano. Então, quando nós tivermos o texto bíblico, é 100% a palavra de Deus, né? O comentário humano, às vezes até há uma diferença entre um e outro, mas isso é próprio para nós entendermos. Então, vamos à minha colocação sobre este tópico aqui.
até porque o nosso tempo já está bem corrido, em Icônio. Eu vou focar em duas coisas aí rapidamente. Se eles se retiraram, como saber quando é hora de fugir? Então o pastor falou claramente, o Espírito Santo lhe fez entender para prevenir, eu não sei, lembro mais que palavras usou exatamente aqui, mas enfim, as palavras que ele usou. Agora, a minha pergunta para nós aqui é uma aplicação simples, mais prática, e depois você pode correr mais isso na sala de aula, tá? Mas é mais isso. Em Icônio, os missionários fugiram. A palavra bíblica é essa, fugiram, ok? Se retiraram, fugiram. A minha pergunta é, a hora de fugir? Existem situações que nós, levando a palavra de Deus, servo de Deus, precisamos escapar daquela situação? É sábio sair em alguns momentos? E a minha resposta pela Bíblia, não só por este texto, mas os demais que eu conheço, é sim. A hora que é de se retirar. Quem vai me dizer? E essa é a minha pergunta. Como saber que é hora de fugir? Como saber se não é hora de encarar o demônio, a oposição, etc. Ter coragem. Como eu saber? E a resposta é simples. O Espírito Santo de Deus te vai dizer. Mas a gente volta a uma situação que a gente falou um pouquinho antes dela. Eu não posso me demorar nela aqui. Isto vai acontecer quando nós crescemos em sensibilidade com o Espírito Santo. E é como quem tem um relacionamento com alguém. Quanto mais você conhece, mais devagarzinho você vai conhecendo. Você não conhece tudo de uma pessoa num dia. Você conhece ao passar do tempo. E há nuances. Essa sensibilidade é assim mesmo que funciona com o Espírito Santo de Deus. Mas ao nós vivermos cada vez mais uma vida dependente, conectada e menos carnal, alimentarmos mais as coisas espirituais, palavra, oração, vir para a igreja, falar língua estranha, estar na presença de Deus, aleluia. Quanto mais nós alimentarmos as coisas espirituais, menos alimentarmos a da carne, mais isso vai acontecer naturalmente. Amém? Então, como saber a hora de fugir? A minha resposta é essa. O Espírito Santo nos vai dizer, e por isso eu concordo com o pastor, que foi o Espírito Santo quem fez Paulo entender que era esta hora. Vamos ao segundo subtópico aqui rapidamente. Listra. Em Listra, Paulo cura um homem aleijado de nascimento, o que leva a multidão confundida a tentar adorá-lo como deuses. Viu que eu falei até no começo sobre Sérgio Paulo? Eu falei, Sérgio Paulo não tentou adorar Paulo, como em outros lugares. Um deles é aqui, né? Mas a multidão, que não era judeu, gentílica, né, tentou adorar a Paulo por causa daquela cura. Paulo e Barnabé, vamos até lá em cima, rejeitaram a idolatria e anunciam o Deus vivo, criador de todas as coisas. Porém, judeus vindo de Antioquia, então quem recebeu foram gentios, mas agora chegou judeus, tá? Vindos de Antioquia, Icônio, que foi aquelas palavras, as cidades que eles já acabaram de passar, incitaram o povo contra eles. E Paulo é apedrejado e deixado como morto. Mas o Senhor o restaura e ele levanta, retornando à cidade para reafirmar seu compromisso com o evangelho. A fé bíblica não foge da dor, permanece firme porque está ancorada no Deus vivo. É muita coisa também aí para a gente falar. Deixa eu ficar onde eu marquei aqui. A primeira coisa é que eu li o texto, e eu não vou ler com você agora por questão do tempo, tá? Eu tô vendo meu tempo aqui, como eu falei, então não vou ler. Texto passado de Icônio, né? Eu li. O de Listra eu não li, mas eu marquei aqui para você, tá? E eu tinha aqui para passar também 14 do 8 a 20. Mas eu vou focar na onde está no meu roteiro aqui. Deixa eu colocar aqui para você. Que é o segundo, olha lá. No primeiro, eles se retiraram. Mas no segundo, antes de ser apedrejado, né? Porque eles estavam querendo apedrejar. Mas Paulo fugiu, lembra? É o primeiro subtópico em Icônio. Agora em Listra, ele chegou a ser apedrejado. E a minha pergunta para você hoje, que nós podemos propor para o grupo que está nos escutando na escola dominical, é essa. O que é que pode acontecer comigo hoje? Se Deus permitiu Paulo ser apedrejado, e ele somente estava pregando a palavra. Na verdade, aqui, ele não estava nem somente pregando a palavra. Ele foi usado numa cura milagrosa de um aleijado. Uma cura fantástica. O povo ficou tão doido de ver aquela cura, aquele milagre, que eles falaram, é um dos deuses, este homem. E começou a adorar. E Paulo explicando, né? Explicando que não, e tentando levar ao Deus verdadeiro. E neste meio tempo chegaram gente de outra cidade, judeus, e acabaram fazendo a multidão querer apedrejar. E apedrejando a Paulo. Ok, se Paulo em fazer a obra de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da intimidade com Deus, missionário, tudo, irmão. Pense no homem. Amém? Deus permitiu ele ser apedrejado. A ponto, a Bíblia diz claramente que as pessoas foram embora porque pensavam que ele já estava morto. Amém? O que pode acontecer conosco hoje, ao fazermos a obra de Deus, ao sermos testemunha do Evangelho?
ao sermos diferentes do mundo, que ninguém mais quer ser hoje dentro da igreja diferente do mundo. Só tem uma coisa, a Bíblia nos chama, a palavra nos chama, o Espírito nos chama a isso. Mas o que pode acontecer conosco quando nós pregamos o Evangelho? Este Evangelho. Porque tem um Evangelho hoje que está sendo pregado, não, alguns, que o povo até gosta. Você não vai encontrar problema, até vão vir para a sua igreja. Não vou continuar por aí, amém? Vamos falar do Evangelho verdadeiro, vamos falar da obra de Deus. O que pode acontecer? Será que nós podemos sofrer pelo Evangelho hoje? É uma lembrança boa, a gente sabe teoricamente, eu sei que você respondeu, claro que sim, irmã. Agora uma coisa é eu e você falarmos aqui, na lição, a gente está ensinando como professor, sofrer pelo Evangelho. Outra coisa é quando bate nessas costinhas aqui, ó. Quando bate nesse coração, nesta emoção aqui, o que alguém fala para você. Um olhar para você, uma palavra para você. Uma perseguição no trabalho contra você. Quando isso acontece nessa pelinha minha e na sua, são outros 500. Mas o Espírito Santo nos deixa essa lembrança muito importante. Qual é? É que se Paulo viveu, Jesus falou, se eu vivi, não é o mestre, os filhos, os servos, perdão, Jesus falou essa palavra para os seus discípulos, não são maiores que o seu Senhor. Se eles fizeram comigo, vão fazer com você, mas também se eles me ouviram a mim, vão ouvir a vocês, aleluia. Esta é a verdade que Jesus deixa para nós. Então os olhares também foram para Jesus, as palavras também, o machucar do coração também foi contra ele, foi contra Paulo e vai ser contra nós. Então alegra-te, irmão. Paulo falava isso, eu vou me alegrar na minha fraqueza, eu vou me alegrar na perseguição. Ele diz isso, irmão. E alguém que não vive essa vida diz, como eu me alegrarei? Até eu, irmão. Às vezes a gente recebe umas coisas aí que você fica chateado lá, daqui a pouco já está todo, deixa uma seta espiritual entrar e já está dizendo, que não sei o que não vou fazer mais. Que é isso, irmãos? Paulo estava tão firme na fé, tinha uma vida tão junto ao Espírito Santo de Deus que quando acontecia, ele se gloriava nas suas fraquezas. Na perseguição, ele se alegrava. Senhor, se eu estou sendo perseguido, é porque o teu reino, a tua obra, a tua palavra está sendo pregada. Essa é a verdade de Cristo. A gente pensa hoje, há um evangelho, há pessoas que estão pregando um evangelho diferente da Bíblia, irmãos. Isso que você está escutando, se você está escutando as minhas palavras, está dizendo, não, irmã, não é assim. Eu sugiro com todo o amor pelo seu coração e com toda a humildade que eu possa ter, volte a ler os evangelhos, a palavra de Deus. Não se sinta mal pela minha palavra, não. Porque não é a sua culpa. Você está lendo, ouvindo, pessoas que estão falando isso para você. Por isso está dizendo, não é assim. Mas na hora que você, com o coração aberto, ler esta palavra aqui, estes evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, qualquer um, escolha um. Você vai ver que isso é uma verdade. Então pode acontecer comigo hoje? Claro que pode, sim. Então nós vamos ao terceiro subtópico. Vamos à revista, parece, primeiro, né? Vamos ver, temos 3 minutos do tempo que eu propus aqui para a nossa aula. É o terceiro subtópico, ele é bem pequeno, nós vamos ler sim, em Derbe. Vamos lá, não vou ler o texto está no seu roteiro aqui, 14, do 20 ao 22, é um texto bem pequeno também, vamos lá, rapidinho, vamos que a gente vai conseguir. Em Derbe o evangelho encontra terreno fértil, muitos se convertem e novos discípulos são formados. Mesmo após perseguições e sofrimento, Paulo e Barnabé continuam a pregar e edificam uma comunidade forte na fé. A obra missionária prossegue, porque suas raízes não estão na comodidade, mas na fidelidade ao chamado de Cristo. Então, conclusão pastoral aqui e própria que o pastor fez. Agora eu vou para o meu comentário, né, que eu coloquei aí sobre o terceiro subtópico. Vamos lá. Derbe, frutos que brotam perseverança. Eu botei aí, muitos discípulos, a responsabilidade de confirmar os ânimos e exortar a perseverar na fé. Eu vou compartilhar o texto que eu marquei para aí, tá lá no seu roteiro, tá? Que é para você baixar aí se você quiser. Então, o texto que eu coloquei para você aí é este aí, de Atos 14, 20 a 22. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Isso foi na cidade que ele foi apedrejado, tá? E no dia seguinte, porque ele não morreu, ele levantou-se, claro, a gente já sabe, né? E voltou para a cidade. No dia seguinte, ele saiu com Barnabé para Derbe, que é onde nós estamos falando desse terceiro subtópico aí. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Então, o que significa? Que em Derbe o negócio deu certo, não deu problema. Pronto, numa, ele fugiu. Na segunda, ele foi apedrejado. E na terceira, deu tudo certo, irmão. E deu muito fruto. Foi uma bênção. Muita gente creu, muito discípulo feito. É isso que está dizendo aí na Bíblia.
Aí o versículo 22, ele diz, no 21, diz que ele voltou na tal das cidades que ele teve apedrejado e na outra cidade que ele fugiu, ok? Ele voltou. Por quê? É o que explica o 22 e é o foco deste meu terceiro e último subtópico aí. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E essa é a palavra final para nós. Amém? Então, Paulo entendeu a responsabilidade. Não é só pregar o evangelho, mas é discipular. E como é que se discipula? Confirmando os ânimos. Irmão, vocês estão ouvindo do meu sofrimento? Mas é assim mesmo, irmão. O evangelho é de sofrimento. Ai, o de hoje, os crentes de hoje, ai, tá repreendido. Ai, bate na boca. Irmãos, esse repreendido e bate na boca vem de outro lugar, porque o meu Jesus Cristo diz, no mundo tereis, não é? Por que ele diz, em meu nome expulsaram demônio, falam isso e pegaram corpo de demônio? Por quê? Porque haverão barreiras, levantes físicos e espirituais contra o evangelho. É por isso que antes dele enviar o povo, ele disse, vou enviar a promessa do meu pai primeiro, então vocês antes de ir fazer a obra, vão para Jerusalém e esperem, até que do alto sejam revestidos de poder. Ah, com o poder do Espírito Santo. Revestimento. O Espírito Santo a gente recebe quando nasce de novo. Amém? Mas esse revestimento, evidenciado no batismo com o Espírito Santo, evidenciado por falar em línguas, né? A primeira vez, pelo menos, né? É a evidência do batismo. Então, este poder é necessário para fazer esta obra. Agora, esta obra, cuja salvação é espiritual, nós já falamos de bênção aqui hoje, é importante discipular. Como? Confirmando os ânimos dos discípulos. Confirmando que o evangelho é isso mesmo que vocês estão vendo. É de sofrimento, é de dor, é de dificuldade. Mas a palavra segue adiante, né? A palavra segue firme. As pessoas estão sendo salvas, confirmando os ânimos. Então as pessoas podem questionar, perder os ânimos pelo que está acontecendo. Por que isso acontece? Quantas pessoas ficam... Por que Deus permitiu isso acontecer? Ai, pronto. Então, este evangelho está errado, é outro. Não, irmão, é esse mesmo. Precisamos conhecer a palavra, precisamos ensinar a palavra. Agora, quando ensina a palavra, o povo fica firme. Não sai fugido, não. Quem pertence a Deus, que tem o Espírito Santo de Deus, escuta, por favor, essa palavra é do Espírito de Deus. Quando você ensina ela para o coração, que tem o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer a obra dentro do coração. Então, nós não precisamos, como professores, manipular, não. De vez em quando eu sou tentada. Mas não precisamos. E o Espírito Santo tem me ensinado cada dia isso. Amém? Fala a verdade. E ele vai trazer como um bálsamo. Você vai dizer que é verdade, que é assim mesmo a vida de tribulação. E a irmã que está me escutando agora mesmo está dizendo, irmã, é assim, irmã, para você aí também. Eu digo, irmã, e você está se sentindo consolada. Por quê? Porque isso é a obra de Deus, é a verdade de Deus. E o irmão que está me escutando está dizendo, é assim mesmo, porque na minha vida tem sido. Aleluia. Amém? Então, exortando-nos a permanecer na fé. Essa é a palavra de Paulo para a igreja, que ele voltou. Diz, irmãos, eu fui apedrejado aqui, mas permaneçam na fé. Eu permaneço na fé, permanecemos na fé. Um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, mas nós vamos entrar em nome de Jesus. A Canaã celestial nos espera. E pronto, olha que bênção. Terminar a aula com este tema. Que Deus ricamente abençoe cada um de vocês, professores, que vos dê uma aula abençoada, espiritual, rica de conhecimento, mas também rica de fortaleza espiritual para cada um, em nome de Jesus. Eu espero ver você semana que vem. Amém.